Sente aí. Diga para a pessoa que está do teu lado, ei. Diga, ei. Nós precisamos honrar aqueles que vieram antes de nós. Existem os homens, umas mulheres que são heróis e heroínas da fé. Nós precisamos conhecer a história da igreja. Nós precisamos conhecer na nossa atualidade os homens. Nada contra, irmão, mas nós nos impressionamos muito com o YouTube. Eu estava mais minha esposa, voltando à conversa. Quando algumas pessoas subiam no lugar, movido pela autoridade do seu chamado, tipo Fernanda Brum, uma mulher que tem, quantos anos o Herbert é considerado filho dela? Quantos anos de carreira ela tem, o Herbert? 26 anos de carreira. Tinha uma moça lá que eu não sei, eu acredito que era Pompeu, né? Era Pompeu, amor? Não falando mal, mas meio pop. Mas quando uma mulher de 26 anos de carreira abriu a boca, tudo é diferente. Porque não é só sobre técnica, não é sobre voz, é sobre um legado que ela carrega. Quantos caminhos percorrer? Eu estava num lugar muito distante. E quando eu vejo aquele homem subindo o degrau, sendo carregado, não sei se você prestou atenção, que ele estava no Morumbi, bem simples, com uma blusa azul de botão, cabelo branquinho. Quando esse homem começou a pregar, falar, ele falou 10, 15 minutos no Aliança. Sabe o que a minha geração, a geração que eu prego quase todos os sábados, não falo de você, eu falo da nossa juventude que nós lideramos. Lá no lugar que eu estava, viraram as costas e começaram a fazer os seus círculos de orações. Alguém estava no Allianz Parque, Rubinho, e a galera virou as costas para ele, Whindersson. E o cara começou a falar com paixão na voz, sabe? Cansado. Dizendo assim, olha, eu me converti com 13 anos de idade, e eu tenho 85 hoje, eu acredito em vocês, jovens. Ele não estava impressionado com o estádio do Aliança lotado, sabe por quê? Porque ele já tinha pisado em todos os lugares do mundo. Se ele não foi, a sua base missionária foi. E sabe o que ele estava orando? Não desistam, jovens. Não desistam, porque eu acredito em vocês e eu preciso de vocês. Porque eu estou com 85, eu tenho um projeto, eu ainda tenho um projeto de que Bíblias sejam traduzidas pela sua voz. E eu espero que você não desista. E sabe de uma coisa, nós estamos impressionados se a igreja está vazia, se não é o método que nós estamos carregando, se não é o meu pastor que está na frente, se não é meu líder que está na frente, se é a pessoa que eu não conheço ou que eu conheço, nós estamos ainda brincando de casinha, ou estamos como a igreja de Vasti, sabe, Esté está sendo preparada para entrar no palácio e Vasti está fazendo uma festa paralela, sabe por quê? Porque ela não decidiu entrar na presença do rei. E eu quero falar para vocês hoje sobre
perseverar e continuar queimando. Um dia, e esse texto está em Daniel 1. Não precisa abrir. Daniel 1, de 1 a 9, eu vou contar a história. O rei é destronado, a cidade está destruída, o povo está sendo maltratado. Eles escolhem os filhos, os melhores, para servir no palácio, para aprender a língua, para, aprender, para ensinar o povo a língua deles. E eles escolhem os jovens, os puros. E eles começam a escolher. No 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios, de sua própria mesa. O rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Hananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes os nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Hananias, Sadraque, e a Misael, Mesaque, e Azarias, Abidnego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel, e que tivesse simpatia. Daniel está contando uma história. E era como se ele estivesse contando uma história dizendo assim: olha, nós éramos adolescentes. E Nabucodonosor nos pegou e nos tirou do nosso lugar. O templo de Deus foi destruído. Perdimos tudo. Perdemos a nossa identidade, perdemos a nossa família, perdemos a nossa cultura, perdemos tudo lá fora. E eles nos trouxeram para cá para nos tornar presos, cativos. E o rei, para provar que ainda estava no controle, fez uma coisa. Eles pegaram a mim e os meus amigos e nos colocaram para sentar nos lugares nobres do seu palácio. Ele nos deu poder, ele nos deu conhecimento, ele nos deu da sua cultura. Eles fez com que nós nos tornássemos traidores das nossas nações. O rei da Babilônia, de Babel, que significa confusão, ele está escrevendo isso. Ele nos colocou nesse lugar. Ele escolheu eu e os meus amigos porque nós temos talentos. Ele nos escolheu, para ensinar a língua deles, a nacionalidade. Ele nos chamou. Ele nos deu os melhores lugares, Ele nos deu assentos, Ele nos deu comidas, Ele nos deu os melhores manjares que um homem poderia ter, Ele deu ali. Eles nos fizeram conhecer as suas filosofias, eles nos fizeram conhecer, a sua cultura, eles nos fizeram tudo.
Ele nos fez e lutou para que nós abandonássemos o nosso Deus. Passamos 3 anos na faculdade da Babilônia, aprendemos língua, cultura, aprendemos muitas coisas. E a pior das coisas, Ele trocou o nosso nome. E quem sabe, para o judeu, um nome significa algo, sim ou não? Sim ou não? Alguém aqui? Para o judeu, o nome dele significa a sua história com o Deus dele, ok? Então, o nosso Deus, todo mundo que tem um nome que termina na linguagem deles com El no final, Samuel, Daniel, é Deus alguma coisa. Tem alguém aqui? Rodrigues, o El Shaddai, Elion, Deus é minha bandeira, Deus é minha raiz, Deus é minha... Todos os nomes que tem. E eu fui pesquisar um dia com o meu nome, porque eu entrava em crise, Joane, porque em todos os lugares que eu vou, as pessoas falam assim, Senhora Joane. Eu estava essa semana no consulado americano. Aí olhou para Carol e quem é a Joane? Eu falei, sou eu. Tinha um brasileiro lá no meio da fila, ele está aqui, maranhense do pé rachado. Ele me acha no meio do consulado e diz assim, e aí neguinho da Vera, sim ou não? E eu falei, misericórdia. Ele está ali, o Frederico. Eu falei, bicho, o cabo vem fazer zoada bem aqui dentro. Trocaram, tiraram o nome deles. Olha só os nomes que deram para eles. O nome do primeiro era Daniel, que significa juiz de Deus. Hananias, misericórdia do Senhor. Misael, procurado por Deus. Azaria, aquele que é ajudado por Deus. Imagine aí, irmãos, esses caras têm esse nome. Eles estão agora num lugar preso. O rei coloca eles para sentar na mesa. O rei coloca eles para ficar ali. Tira o nome deles. Imagina aí agora você com uns 35 anos, e tira o meu nome de Joane. Eu fui pesquisar meu nome Joane. Aí um dia um profeta olhou para mim e disse assim, seu nome, como é seu nome? Eu falei, meu nome é Joane. Aí ele falou, qual é o significado? Eu falei, eu também quero saber. Eu não sei se ele deu um migué, mas depois eu fui pesquisar. O seu nome é Joane, que vem de João, que vem do alemão, e Johan, que significa acariciado por Deus. Então eu falei, agora eu sou acariciado por Deus. Que vem de Joanesburgo, que vem de João. Nós brasileiros não temos muito isso de nome, se ou não, é Tião, Tiãozinho, João, Joãozinho, Pedro, Pedrinho, Raimundinho, Francisquinho. Mas para esses meninos aqui, o nome deles era um tudo. O seu Deus era tudo. Tiraram o nome deles e trocaram. Olha só o nome que deram para eles. Os nomes babilônicos de Daniel e seus amigos. Beltesazar significa Bel, divindade babilônica. Sadraque, Raque, alusão ao Deus Sol. Mesaque, humilhado na presença de meu Deus. E Bed-Nego, que significa Bidu-Babu, servo de Nebu, um deus da magia negra. Esse Deus deles, eles queriam fazer de tudo que Deus fosse varrido do coração desses meninos. Mas sabe de uma coisa? Eles continuaram queimando. Eles receberam uma nova convicção. Eles foram tudo, colocaram tudo dentro deles para eles mudarem a sua religião. Colocaram tudo dentro deles para eles saírem da igreja, porque a igreja deles foram destruída, a casa de Deus foi destruída. Fizeram de tudo, sabe, para expulsar eles do lugar que eles prestavam cultos. Mas a Bíblia diz que eles continuaram sem se contaminar. Eles continuaram queimando na presença do seu Deus, mesmo numa terra estranha, mesmo longe da
da sua cultura, mesmo longe dos seus amigos, mesmo longe de todas as circunstâncias, eles continuaram queimando. Sabe por quê? Porque ele sabia quem o Deus que ele servia. Sabe de uma coisa? Eles estavam em outra nação, irmão. Sim ou não? Eles estavam em outros lugares. Eles poderiam comer da mesa. Ok? Alguém iria ver? Alguém? Mas sabe de uma coisa? Segura essa revelação aí, é da minha alma, não é do Espírito. A nossa geração é tão fraca que quando muda de uma cidade se afasta do nosso Deus. A nossa geração é uma geração tão fraca, desculpe isso, tão fraca, que quando eu fui, e lá dentro do lugar que eu estava, dentro de uma presença de glória no Allianz Parque, tinha menina literalmente nua dentro do lugar, e outra, tinha algumas no corredor, e minha esposa e eu ouvimos dizendo: tu viu, mulher, ele quer me pegar aqui dentro. Eu ouvi isso, mas minha esposa, eu não estou mentindo para vocês. Uma geração que muda porque o líder e o pastor não está. Então, quando o líder e o pastor não está, ele muda. Quando a sua religião, o seu conhecimento, quando ele está no lugar secreto, no seu quarto, no lugar de sua intimidade, ele esquece o seu Deus. Esses rapazes estavam em um lugar totalmente favoráveis para desviar do caminho, mas eles continuaram queimando na presença de Deus. Trocaram o nome deles, trocaram a identidade deles, mas dentro deles continuaram em pé, porque o Deus que eles serviam era poderoso na vida deles. Mas fizemos de tudo para tirar esses meninos do lugar. Fizemos de tudo para eles se desviarem do caminho. Não restou mais nada. E aí, o que é que nós fazemos? Jonathan, vamos fazer um bezerro de ouro, ou uma estátua de Nabucodonosor. E quem não adorar, será lançado na fornalha. Então eles começaram a fazer, e esse texto eu não vou ler, vou resumir para vocês. Daniel 3, versículo de 1 a 30. Vamos fazer um Deus aí, vamos colocar uma estátua, vamos fazer algo. Os conselheiros do Satanás, vamos fazer, só assim eles se desviam, só assim eles se corrompem, só assim eles estão em outros lugares, mudaram o nome deles, fizeram tudo, aí agora é a hora de a gente provar eles. Fizeram, e falaram: estão fazendo uma estátua aí, vocês vão ter que se dobrar. Eles falaram assim: nós não vamos nos dobrar diante dela. Pois tá bom. Nabucodonosor fica furioso e diz: joga eles dentro da fornalha. Vamos ver mesmo se eles estão queimando mesmo. Colocaram eles dentro da fornalha. Só que não só colocaram eles dentro da fornalha, fizeram um teste. Aumentaram quantas vezes mais? Quantos? Quanto? Eu esqueci agora aqui o texto. 70? Alguém lê aí para mim? Dizer que o pastor não está pregando heresia, me deu um branco aqui agora. Mas vamos lá. Ele ficou furioso. Joga eles aí. Joga esses meninos que mudaram os nomes. Coloca eles dentro da fornalha. Colocaram eles dentro da fornalha. Fecharam as portas. Deixaram eles queimar. Quando abriram as portas, perguntaram um para outro: mestre, nós não tínhamos colocado quantos na fornalha? Quantos? E eles viram quantos? Quantos? 4.
Mas nós não colocamos apenas 3 na fornalha. Eu vejo um lá dentro. E sabe, eu estava hoje comendo uma feijoada e preparando essa mensagem. E deitado numa rede na casa da minha sogra. E eu fiquei pensando nisso. Olha aí, irmãos. Por que esses rapazes não se queimaram, irmão? Por que esses rapazes aí, eu não sei se isso foi Deus que falou, mas veio essa frase muito forte dentro de mim. Sabe por que eles não se queimaram? Porque a temperatura deles interna era muito mais forte da externa. A temperatura deles, internamente queimando pelo Deus que era deles, pelo aquilo que eles acreditavam, era muito mais forte do que a situação externa. Então, muitas vezes, eu e você, as pressões lá fora estão querendo nos matar, as tribulações estão querendo te afogar, tudo está conspirando contra você, mas você continua queimando na presença de Deus. Sabe por quê? Porque é aquele ditado: pode vir quente que eu já estou fazendo. Pode vir, sabe por quê? Porque dentro de mim existe uma chama, dentro de mim existe um fogo, que nada pode parar a situação, o sistema, as tribulações, aquilo que nós estamos vivendo externamente. O apóstolo Paulo diz que embora sejamos perseguidos, perplexos, destruídos, mas nunca desamparados. Nunca, nunca. Sabe por quê? Porque o fogo que eu carrego dentro de mim não é um fogo de palha que se acende e logo acaba. O fogo que eu carrego dentro de mim é uma pessoa, é o mesmo Deus que estava na fornalha com esses meninos, é o mesmo Deus, Ele continua vivo e Ele está aqui hoje, Ele continua dentro de você. Sabe, quando a tribulação começa a chegar, quando a situação começa a nos angustiar, parece que nós queremos abandonar o barco, sim ou não? Parece que, não dá não. Sabe, irmãos, olha aqui para mim, todos nós somos pecadores, ok? Todos nós somos pecadores e diabo, solta minha língua, destituídos da glória de Deus. Um dia nós fomos, mas a cruz do Senhor nos possibilitou vida eterna, e hoje nós estamos aqui. Então não se coloque acima de um padrão. Se você não é o Bruno Henrique, você não está em outro patamar. Diga para a pessoa que está do teu lado: eu estou no mesmo patamar que você. PhD. Diz: nós somos PhD. Pobres, humilhados, servos, escravos do mesmo Deus. Então não se coloque em outra dimensão. Somos pecadores. Precisamos da graça de Deus. Precisamos da misericórdia de Deus. Olha, eu vejo algumas pessoas dizendo assim, e eu quero saber aonde é que estão aprendendo isso. Eu nem ia falar sobre isso hoje, mas eu vou falar. Ou eu não falo? Falo ou não falo? Porque algumas vezes nós vencemos alguns pecados. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Porque algumas vezes nós vencemos alguns pecados, nós achamos que o outro é inferior a nós, porque nós já vencemos alguns pecados. Ou nos colocamos em outro patamar que nós não estamos. Ok, todos nós precisamos lutar por santidade individual, ok? Eu não estou dizendo para você sair e fazer o que você quer. Eu estou dizendo que você precisa amar Jesus. Você precisa viver em santidade porque você ama Ele. Mas sabe de uma coisa? Todos os dias nós somos entregues a mortes. Mas nós precisamos trazer e carregar em nós as marcas de Cristo, como o apóstolo Paulo disse. Então todos nós somos pecadores, amém, irmãos? Eu sou pecador quanto você. Tire essa visão de que eu estou em outro patamar, amém? Eu sou pecador, eu tenho uma vontade de pecar, eu tenho vontade de fazer, eu tenho, ok? Ok? Ok?
Então, nós precisamos ser misericordiosos um com o outro, ok? Então, quando teu irmão vacilar e errar, ok? Use de misericórdia, porque você é um bom samaritano. Vamos voltar para a mensagem agora. E se eu fosse um pastor de jovem, eu ia perguntar, Marjorie, pastor, e agora, depois do descende ou daquilo que Deus está fazendo, irmão? Eu acredito que é só o início. E sabe de uma coisa, irmão? Não é para minha glória e nem para o meu orgulho, amém? Eu estava sentado, nós achamos um lugar lá no Allianz Parque, que parece que foi preparado para nós. Eu me sinto que eu já estou ficando cansado. Nós pegamos um voo pior ainda. Mas nós sentamos, Deus nos deu um lugar, a tribuna, eu acho que é dos radialistas. E nessa tribuna lá tinha um lugar, dava de ver todo o estádio. Aqui, ó, como se eu estivesse aqui, mas minha esposa. Tinha uma cadeira acolchoada, assim. E tinha um carregador de celular, ok? Então eu estava no paraíso, aleluia. Porque eu poderia fazer história o dia todinho. Eu poderia fazer ao vivo o dia todo. Eu não peguei um sol como alguns que eu vi pelando aqui no Morumbi. Mas sabe de uma coisa? Eu fiquei muito alegre. A única decepção minha é porque eu não estava dentro do campo, porque dava vontade de correr, sabe por quê? Porque um cabecinha seca, lá de Imperatriz do Maranhão, tem pregado, que os caras têm pregado há 1 ano. Então, sabe de uma coisa? Aquilo ali alegrou meu coração, sabe por quê? Porque eu estou ouvindo Deus, cara. Eu não estou longe dele, eu estou perto dele. Eu estou ouvindo Deus para a minha geração. Eu estou ouvindo aquilo. Eu estou querendo todos os dias me aproximar de Deus, para ouvir aquilo que Ele tem para mim, para a sua vida, para nos alinhar ao propósito. Sabe, eu sei que Deus quer fazer algo nessa cidade. Eu sei que Deus quer fazer algo, mas nós precisamos dar uma resposta. Nós precisamos dar uma resposta. E nós precisamos dar uma resposta. Esses meninos, eles deram uma resposta em meio a um lugar que não estava favorável, irmão. Esse lugar não estava tranquilo, como diz o MC não sei o quê. Esse lugar não estava favorável. Esse lugar não estava propício para a glória de Deus se manifestar, irmão. Mas sabe de uma coisa? Eles já foram para a fornalha queimando antes de a fornalha estar queimando. Então a temperatura que estava lá dentro, 6, 7, 10 vezes mais forte, não conseguiu nem pegar os seus pelos. Sabe por quê? Porque eles já estavam queimando. E a pergunta que eu tenho para mim e para você hoje: pelo o que seu coração bate? Pelo que seu coração queima? Pelo que você tem paixão? Pelo que você está faminto? Pelo que você tem fome? Pelo que você quer? Pelo que você necessita aqui? Porque você saiu da sua casa hoje? Pergunte isso. A criança confirmou. Todos nós sofremos perseguições aqui, amém? Amém? Tem alguém diferente de mim aqui? Eu nunca me tremi no mundo. Eu nunca me tremi, e minha esposa sabe disso. Como eu me tremi para estar de frente de um cônsul.
Eu imaginava um velho de cabeça branca, grisalho, que participou do FBA, FBI, não sei o que lá. E quando eu cheguei era uma menina talvez mais nova do que eu. E eu comecei a falar em línguas na fila. E minha esposa quando ela fica nervosa, ela começa a rir. Eu falei, gente, tu tá rindo em línguas? Eu falei, estou falando em línguas. Eu prego para vocês aqui todo sábado, eu tenho uma memória boa e eu fui decorando todo o meu texto. Eu estudei para a última prova de matemática ou de português e não tinha como colar, era ali, eu era tudo, eu reprovava. E o que é que eu quero dizer para vocês? Eu fiquei tão interno dentro de mim, tremido. Eu nunca me senti, eu fiquei imaginando quando eu estiver diante de Deus e Ele perguntar assim para mim, Joane, me mostre tuas mãos. Não é para ir para Disney, não é para ir para as praias da Califórnia, não é para estar diante do Cordeiro. E Ele vai dizer assim, Joane, mostra as tuas mãos. Que se diante de uma menina, talvez de 25, 26 anos, eu me tremi e me estremeci, imagine diante do Deus Todo-Poderoso, que a sua face brilha como o sol, que a sua mão é uma espada da justiça, que Ele vai vir sobre um cavalo e seu manto, e na sua coxa está escrita, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Como eu estarei diante dele no dia do juízo, como eu estarei diante dele. Irmão, sabe por quê? Porque eu precisei tomar um relaxante muscular à noite. Depois a entrevista foi 10 horas da manhã e 10 horas da noite eu estava ainda elétrico, e eu me imaginei como eu estarei diante do Deus Todo-Poderoso, que vai colocar o telão de LED maior do mundo diante de mim. E vai dizer assim, eu vi tu fazendo isso, cara. Eu vi. Eu vi que eu te entreguei isso e você não fez. Eu vi. Mas eu tenho convicção que não é sobre mim, é sobre Ele. Que Ele vai dizer assim, vem bendito do meu Pai. Se existe uma frase mais bonita da Bíblia é essa: vem bendito do meu Pai e possua o reino que preparei desde a fundação do mundo para você. Então olha aqui para mim, as tribulações vão aumentar, amém? Amém? Não estou profetizando sobre você não, viu? Pastor está profetizando, o profeta do caos. Não, irmãos. Tire essa visão que o evangelho e que a vida é colorida, amém? Ela é colorida quando Jesus Cristo brilha sobre nós. A luz. Mas o próprio Jesus disse, olha, no mundo vocês terão perseguições. No mundo você vai sofrer. E nós estamos aonde, irmão? Aonde? Aonde? Nós estamos em outra galáxia. Nós estamos em outro planeta. Nós estamos aonde? No mundo, no world, né? Para quem fala inglês. Aí, ó. O profetinho aí. Cuidado, Gustavo. Desça da escada agora. E a moral tá grande? Aí você posta no Instagram, isso é lindo. Não, irmão. Quantos aqui? Nós cantamos aqui, nós vamos cantar ela. Eu escutei essa música hoje pelo Mark W. Smith. Como é que nós vencemos as nossas guerras? Como é que é? Sabe por que eu gosto do Dan Duque?
que a palavra mais bonita da vida dele, há mais de 30 anos que eu acompanho, mais de 20, é burn, 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 é só isso. Ele vai pregar no lugar, tem igreja que ele passa meia hora só falando isso, burn. Queime, queimando, queime, queime. Perguntaram para um grande homem de Deus, como é que faz para que as pessoas vejam o fogo de Deus em mim? Como é que faz? Como é que eu faço para mostrar? Ele disse assim: acenda o fogo em você e vá até a sociedade e deixe que eles vejam você queimar, porque o fogo não faz propaganda de fogo, o fogo queima. Você já viu algum lugar o fogo dizendo: eu vou tocar fogo em tudo hoje, ou eu estou queimando? Você só apenas vê as chamas. Então existe uma chama, existe um fogo que nós cantamos cerrado ao nosso peito, como Jeremias diz. Jeremias dizendo assim: olha, parece que eu estou embriagado, estão tentando me conter, estão tentando me calar, os homens estão tentando sufocar a voz de Deus dentro de mim, os homens estão tentando parar a voz que queima em meu peito. Mas todas as vezes que eu tento controlar, eu não consigo, porque é como se um fogo queimasse em meu peito e eu não posso controlar. Então queime, fique em pé.